Beatriz, eu sou aluna do curso de nutrição. Eu fui orientada pela professora doutora Kênia. Eu vou apresentar para vocês um projeto de nutrigenética na área de biologia molecular e celular, com o título O Estudo de Polimorfismos dos genes LEP e LEPR associados à obesidade. Nós podemos observar que a população que apresenta obesidade, ela vem aumentando cada vez mais. E junto com esse aumento, os estudos e as áreas de pesquisa que visam explicar as razões que levam a esse quadro também vêm aumentando. E uma dessas áreas de pesquisa é a nutrigenética. A nutrigenética é uma área que estuda a interação entre o gene e o alimento. E como cada indivíduo tem um perfil genético único, assim a gente pode compreender melhor a resposta individualizada que cada um vai ter à dieta. Nesse trabalho, nós estudamos dois genes, o LEP e o LEPR. O gene LEP, ele está localizado no cromossomo 7 e ele codifica a proteína leptina. Essa proteína ela é secretada principalmente pelo tecido adiposo e ela atua nas regiões hipotalâmicas do cérebro, controlando a ingestão de alimentos. E o gene LEPR ele está localizado no cromossomo 1 e ele codifica os receptores de leptina. E esses receptores são encontrados principalmente no hipotálamo. Tanto a leptina quanto o receptor de leptina, eles estão envolvidos no controle da homeostase energética. E eles melhoram os sinais de saciedade e assim eles reduzem a ingestão de alimentos. Aqui nós podemos ver a sequência do gene LEP, né, principalmente o exon 3, que foi o exon que nós estudamos. E podemos ver que já existem muitas variantes desse gene descritas na literatura. E aqui o gene LEPR, nós estudamos o exon 4. E podemos ver também que nesse gene já existem muitas variantes descritas na literatura também. O trabalho teve como objetivo identificar as mutações nos genes LEP e LEPR em indivíduos da população geral brasileiros, residentes do Rio de Janeiro, e estabelecer as frequências alélicas, genotípicas e dos genótipos combinados na população estudada. Realizar a padronização de protocolos de genotipagem com o desenho de oligonucleotídeos para amplificação por meio de PCR, sequenciamento de DNA, e também realizar a predição da função das variantes proteicas codificadas pelos alelos mutantes identificados no estudo, por meio de algoritmos. A metodologia utilizada ela começou com uma revisão bibliográfica dos estudos, relacionando as variantes dos genes LEP e LEPR com a obesidade, e a partir das observações e dos dados que foram encontrados nesses estudos, nós demos início ao processo de genotipagem. Fizemos o desenho dos iniciadores. Foi feita uma PCR in silico no Primer Blast, onde o resultado foi satisfatório, e então nós mandamos os primers para serem confeccionados. Foi feita uma coleta de sangue de 50 indivíduos residentes no Rio de Janeiro, e após essa coleta foi feita uma extração do DNA desse sangue. Com esse DNA extraído, nós fizemos uma PCR gradiente para determinar qual seria a melhor temperatura de anilamento dos primers que foram confeccionados, uma temperatura que não tivesse anilamento inespecífico e que só a sequência-alvo fosse amplificada. Com a temperatura escolhida, nós fizemos a amplificação por meio de PCR e o produto dessa PCR foi purificado para retirar todos os fragmentos indesejados que estariam contidos ali, além da sequência-alvo. O produto dessa PCR purificado foi mandado para o sequenciamento na Fiocruz e nós recebemos e analisamos os eletrofluorogramas. E foi feita também uma avaliação da predição funcional por meio de algoritmo das variantes encontradas. Foi desenhado um par de iniciadores para amplificação e análise da sequência do exon 4 do gene LEPR, e para a análise da sequência do exon 3 do gene LEP já havia sido desenhado anteriormente um par de iniciadores. E em seguida foi feita a PCR gradiente para escolher a melhor temperatura de anilamento. Para o exon 4 do gene LEPR, a melhor temperatura de anilamento escolhida foi de 63 graus Celsius, e para o exon 3 do gene LEP, a melhor temperatura de anilamento escolhida foi de 65 graus Celsius.
Aqui nós podemos ver uma aplicação em gel de agarose dos produtos da PCR com gradiente de temperatura. Podemos ver que o tamanho do amplicon é correspondente, que foi de 503 pares de base. Podemos ver também que conforme a temperatura vai aumentando, o anelamento vai ficando mais específico, sendo que a temperatura escolhida foi de 63. Aqui nós vemos que com 62,5 as bandas já estão bem delimitadas. Foi realizada então a amplificação por PCR, a purificação e o sequenciamento de 50 amostras para o GENILEP. E dentre esses 50 indivíduos analisados, 11 deles apresentavam um índice de massa corporal que indicava obesidade tipo 1 ou tipo 2. E para o GENILEP-R foi realizada a amplificação por PCR, a purificação e o sequenciamento em 7 amostras de indivíduos, e esses 7 indivíduos apresentavam obesidade tipo 1 ou tipo 2. Foi feita então a análise dos eletroferogramas, e no GENILEP nós identificamos uma mutação em 3 indivíduos heterozigotos. Esses 3 indivíduos eles se encontravam dentro do grupo de 11 indivíduos que apresentavam obesidade, e esses 3 indivíduos, 2 deles apresentavam obesidade tipo 1, e um apresentava obesidade tipo 2. E o GENILEP-R, nós identificamos também uma mutação em 2 indivíduos heterozigotos, dentro dos 7 indivíduos analisados que apresentavam obesidade. Esses 2 indivíduos, um apresentava obesidade tipo 1 e o outro apresentava obesidade tipo 2. Aqui nesse slide nós podemos ver as análises dos eletroferogramas. Aqui na primeira imagem nós podemos ver a análise do eletroferograma da mutação encontrada no exon 3 do GENILEP. Aqui no alelo selvagem nós podemos identificar um pico único de guanina e no alelo mutante um pico duplo de guanina e adenina. E já na segunda imagem nós vemos a análise do eletroferograma da mutação que foi encontrada no exon 4 do GENILEP-R. Aqui nessa imagem nós podemos ver no alelo selvagem um pico único de adenina e no alelo mutante um pico duplo de adenina e guanina. E foi feita a avaliação da predição funcional por meio de algoritmos das variantes não sinônimas encontradas. A análise da variante encontrada no exon 3 do GENILEP resultou num possível efeito deletério, segundo os algoritmos MAP e PolyFEN-2, que analisam a estrutura e a função da proteína mutante. E a análise da variante que foi encontrada no exon 4 do GENILEP-R também resultou num possível efeito deletério, segundo os algoritmos FunSec2 e GeoAva, que avaliam o impacto funcional da variante em regiões conservadas e não codificantes do genoma. Podemos concluir, então, que o método de genotipagem utilizado para análise de mutações ele se mostrou eficiente e se revelou de grande relevância para os estudos da obesidade, tendo em vista que 5 indivíduos portadores de mutação em um destes genes que foi analisado foram identificados entre os 11 indivíduos com obesidade tipo 1 e tipo 2 que estavam presentes no estudo. E com esses resultados, podemos demonstrar que essas variantes dos genes LEP e LEP-R possuem potencial importância para os estudos em nutrigenética que tenham como objetivo contribuir para a prevenção da obesidade e suas comorbidades nessa população. Aqui nós podemos ver as nossas referências bibliográficas que foram utilizadas. E eu gostaria de agradecer ao Departamento de Genética e Biologia Molecular da Unirio, a professora doutora Kênia Balbel-Jaik, a professora Carmen Lúcia Antão Paiva, a Gabriela Eduardo França de Araújo, o Marcos Vinícius Guimarães Soares, que foram alunos do projeto de mestrado, a plataforma de sequenciamento de DNA da Fiocruz, a doutora Aline dos Santos Moreira, a professora Márcia Rodrigues Amorim dos Santos, do Departamento de Biologia Geral da UF, e ao Programa de Iniciação Científica da Unirio, a FAPERJ e o CAPES.